Olá, no ponto de vista de hoje, vamos falar sobre bullying. E eu recebo aqui a psicopedagoga Débora Corigliano. Bem-vinda, Débora. Obrigada. E a diretora do Colégio Adventista de Campinas, Marlene Ler. Bem-vinda, Marlene. Obrigada. Bom, a primeira pergunta, acho que pode ser para Marlene, é o que a gente pode classificar como sendo bullying? Hoje a gente tem um leque bem extenso com respeito a bullying, né? Como esse é um comportamento que vem se agravando, né, nos últimos anos, bullying é todo aquele tipo de comportamento que intimida o outro. Então, ele pode ser através de agressão física, ele pode ser agressão emocional, por palavras, o cyberbullying, que é na internet. Ele sempre faz com que a vítima se sinta menor, diminuída, perseguida. Há um objetivo, o bullying, ele tem um objetivo de maldade por detrás, de intimidar, de deixar magoado, de deixar triste, de isolar, de deixar separado do grupo. Acho que em linhas gerais seria isso o bullying. No início de janeiro, a gente teve no estado de São Paulo um caso de um jovem de 17 anos que ele foi morto por outros 2 jovens, também de 17 anos, que alegavam que sofriam bullying dele, dessa vítima que foi morta. Então o bullying ele pode ser praticado contra um grupo de pessoas? Pode. Ele tanto pode ser de um para um grupo de pessoas, como de um grupo de pessoas para um, e grupos contra grupos. Tanto hoje, todas as formas elas são possíveis. E Débora, o bullying ele fica somente na fase escolar ou não? Ele pode se estender para fora? Não, pode. Existem também o bullying familiar, que é aquela pressão dos pais, aquele apelido, né? Aquela coisa forte que o pai fala, você é um bagunceiro, você é uma desordeira, ou você é um gordo, ou você não estuda. Então tem o bullying familiar e tem o bullying profissional, o bullying na vida adulta também. E qual que é a faixa etária que é mais atingida? Adolescência, na fase da pré-adolescência e adolescência é uma fase onde os jovens, por si só, vamos dizer assim, num caminho natural, eles já se sentem em conflito, né, com si mesmo, com seu corpo, com seus pensamentos, com seus ideais. Então, eles estão sensivelmente abertos a esse tipo de coisa. No colégio é assim também? São Com mais certeza. com os adolescentes do que com as crianças? São mais os adolescentes. Não quer dizer que a gente não tenha casos com crianças, mas a faixa etária que é bem maior é exatamente entre os adolescentes. E normalmente na mesma faixa de idade, na mesma sala, entre os pares, entre eles mesmos, os amigos, os colegas de classe. É difícil, não que não aconteça, mas é difícil acontecer de uma sala para outra, por exemplo. Geralmente são pessoas do convívio. Exatamente, com pessoas do convívio. E é mais na pré-adolescência, no começo, entra até os 15 anos, tem alguma diferença, 14, 15 ou depois? Pré-adolescência, adolescência, um pouquinho depois, ali a partir de uns 10, 11 anos, a gente já começa a ver assim alguns casos bem fortes e eles mudam um pouco na forma de agir. Os mais novos na pré-adolescência e os adolescentes já ali por volta de 15, 16 anos, eles têm formas diferentes de agir. Os menores usam mais a agressão física, o roubo, o tirar o lanche, ou tirar o dinheiro do lanche. Os mais velhos já é uma intimidação mais psicológica, é eliminado o grupo, não escolher para fazer um trabalho junto, ou na educação física, quando vão se formar os times, eles fazem de propósito para deixar um único fora ou 2 fora dos times. Então eles têm uma forma mais sutil, não convida para festa de aniversário, aí tem a questão da internet. Então são maneiras diferentes de agir, mas existe em todo esse período. E, Débora, no seu caso, que você atende esses tipos de pessoas que sofrem com bullying, são mais meninos ou meninas as vítimas?
Olha, eu tenho no consultório os dois. Tenho tanto os meninos quanto mais meninas. E a forma de reação é igual dos dois? Não é. A forma de reação não é, né? Eu vejo assim que o menino, ele se sente assim por aquela questão do machismo, do eu ter que resolver e não conseguir, acaba ficando muito mais pesado. Porque a menina tem a coisa da fragilidade e o menino não. Então ele sente que ele tem que resolver sozinho e que ele não consegue, e isso vai virando uma bola de neve e vai ficando mais pesado e mais difícil de resolver. Aí acaba tendo agressão física, como a gente teve até Nesse caso de morte. É, que eu acho que foi esse caso, eu O não extremo. sei detalhes, mas eu acredito que seja assim, a coisa foi aumentando até chegar nesse extremo. E na escola, no convívio diário, Marlene, qual que é o tipo de ofensa mais comum que você vê lá? Olha, a briga, né, a agressão física, não a briga. É bom a gente diferenciar as duas questões. Nem toda briga é bullying. Às vezes ali é só, eles estão medindo força, eles estão disputando alguma coisa, né? Então a briga a gente trata de uma forma. A agressão física contínua, que intimida, essa então a gente pode caracterizar como bullying, né? Agressão física é comum na escola, está aumentando muito, eu senti isso já no ano passado, o bullying, o cyberbullying, que é o bullying pela internet. E aí os pais, isso acontece normalmente fora da escola, mas os envolvidos estão na escola. E aí quando os pais descobrem, eles procuram a escola desesperados porque eles não sabem nem como lidar com o assunto, especialmente entre as meninas, mas também envolve meninos na internet. E mais esporadicamente, essa questão do tirar o lanche, deixar a criança sem comer, e especialmente o menino, porque em casa nós ainda temos uma reação bem diferente dos pais em relação ao que os filhos trazem para casa. Pela fragilidade das meninas, logo os pais se comunicam com a escola, vêm à escola. Os meninos, eles levam mais tempo e eles acabam sofrendo, às vezes, por mais tempo, porque ele tem vergonha de contar, porque tem medo de ser ridicularizado pelo próprio pai. Não, você é homem, você é menino, você enfrenta isso, tem que resolver isso. Então, a escola acaba demorando um pouco mais para saber o que está acontecendo. Nós temos a questão do transporte escolar também, né? O assunto acontece, o problema acontece dentro do transporte. E a gente também demora para saber que está acontecendo alguma coisa lá, a família demora. Então, esses casos são, assim, os mais evidentes que a gente Vocês conseguem perceber e agir sem que alguém tenha que ir lá e falar que aconteceu alguma coisa do tipo? Com certeza. E para isso, a gente depois vai falar sobre isso, como a gente trabalha dentro da escola até essa questão da prevenção. Não significa que a prevenção vai resolver todos os problemas. Agora, para a gente encerrar, uma última pergunta que daí é para as duas. Qual a diferença do bullying para o racismo e para outros tipos de injúrias, por exemplo? Pode começar com a Marlene respondendo, depois a Débora. Tá difícil da gente diferenciar isso hoje, porque na realidade a questão do racismo, ela é uma questão cultural que vem e às vezes vem, né, já de família. Só que hoje, como é essa questão cultural, antigamente o racismo nunca foi tratado como bullying, mas hoje eles estão se fundindo. Então, eles estão sendo tratados mais ou menos da mesma forma e acontecem da mesma forma dentro da escola. Então, é bem isso, Débora. Eu vejo por aí também, que eu penso assim, o racismo é uma coisa que, por exemplo, eu sou negra, isso eu não posso mudar. É a minha raça, eu respeito, eu gosto, eu sou assim e vou morrer assim. Então, quando a gente pensa nessa questão do bullying, o bullying são algumas coisas que podem ser mudadas. O gordo pode emagrecer, o de óculos pode tirar o óculos. Eu posso querer melhorar aquilo que está me afetando emocionalmente. No caso do racismo, não. Então, eu vejo que é uma diferença, né? Sim. Falando com relação ao bullying, e que a pessoa que se sente ofendida nesse caso, por exemplo, eu sou negra, não tenho o que mudar.
Então eu tenho que trabalhar com isso de uma forma separada. Isso não vai fazer com que eu fique triste, porque eu sou assim. Então é essa a diferença. O bullying dá para você trabalhar para melhorar a autoestima dessa pessoa, para ela enfrentar isso. Olha, você fala que eu sou gorda ou que eu sou baixinha, sei lá o quê, mas eu vou trabalhar esse campo. O racismo não, é uma coisa já efetiva. E então, quando funde, como a Marlene falou? é bem complicado, porque aí você tem que parar para conversar com essa pessoa que está sofrendo isso e fazer com que ela tenha a identidade dela, vamos dizer assim, preservada. Ela tem que se sentir segura nesse ponto para poder, vamos dizer assim, eliminar a parte do racismo e aí a gente trabalha a parte do bullying. O que acontece na escola é que nem sempre, no caso do racismo, os pais, a família está preparada para dar o suporte que aquela criança, aquele adolescente precisa, seja lá por ser negro, por ser... Depende da questão. Eles não estão preparados porque, às vezes, eles se sentem também discriminados. Agora, é bem diferente você observar as famílias que são bem resolvidas e que os filhos vêm com a autoestima muito elevada para a escola e eles não se abalam, não tem problema quanto a isso. Eles acabam ignorando. Ignorando, exatamente. A gente volta daqui a pouco falando disso. O ponto de vista de hoje está falando sobre bullying, já que a gente volta. Estamos de volta com o ponto de vista, falando hoje sobre bullying. Nessa volta eu queria saber, aí acho que as duas podem responder, tanto a Marlene quanto a Débora, se existe um perfil daquele que comete bullying, Débora. Sim, existe. O jovem, adulto, a criança que comete um bullying é uma criança que ela teve uma infância, uma educação, primeiro assim, de pais muito permissivos. Então, uma educação permissiva gera na criança um poder de autonomia, tipo assim, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e é assim que tem que ser. Então, ela começa a valorizar a minha vontade, vamos dizer, valorizo a minha vontade e não recebo dos pais os reais valores do respeito, da dignidade, da honestidade, da fidelidade. Então, esses valores são pequenos perto da minha vontade, porque os pais permitem tudo, então eu posso tudo. Então, eu posso te ofender, eu posso te bater, eu posso te fazer mal, que tudo bem. As coisas acontecem, tudo bem. E um outro, vamos dizer assim, aspecto também dos pais é essa questão dos pais muito agressivos. Pais que resolvem as coisas pela agressividade, não só física, não são aqueles pais que só batem nos filhos, mas pais, como eu falei anteriormente, do bullying familiar, aqueles pais que humilham, aqueles pais que ofendem. Então a criança aprende dentro de casa que as coisas são resolvidas dessa forma. Então fora de casa, na escola, no ambiente social, ela vai resolver como os pais resolvem, porque os pais são referências. Então se meu pai grita comigo para resolver, eu vou gritar com meu amigo para resolver. É isso que tem no convívio diário na escola. Com certeza. O autoritarismo dos pais também, alguns pais extremamente autoritários, também gera isso, porque dentro de casa ele não tem como se defender de toda aquela agressividade, de todo aquele autoritarismo. Então ele vem para a escola e ele vai descontar, ele vai colocar para fora aquela raiva que ele tem, colocando em cima de outro, né, alguma outra criança ou adolescente. E a outra questão que a gente percebe bem na escola é que quando a gente às vezes chama os pais, a gente demora para descobrir como é o comportamento dentro de casa, porque os pais omitem isso. Tanto o comportamento deles como do filho. Quanto do filho. Não, e aí eles se surpreendem, porque meu filho não é assim em casa. E é bem provável que não seja mesmo, porque como eles têm um tratamento autoritário, agressivo, e aí a criança ou adolescente, eles não reagem ou não podem reagir, então eles dizem, não, meu filho não é assim em casa. Mas aí ele vai ser na escola. Só completando, desculpa o que ela falou, e quando chega no consultório, quando você tem esse tipo de pais, quando você chega no consultório e aí você começa a conscientizar, porque o pai quando chega no consultório, ele fala, meu filho tem problema, né? Não é a família. E isso, quando a gente fala de uma criança, é pertinente à família, não dá para falar, a criança tem problema, a família está numa situação problema.
E aí quando eu coloco para o pai, olha, vamos pensar primeiro no comportamento de vocês. Então eu quero três momentos com vocês. Os pais, não, mas não, nós somos normais, a gente faz assim, tem a regra, tem o limite, tem isso, nada acontece. Não, vamos começar, porque não adianta, eu posso ficar com essa criança no consultório por 3 anos, mas se não tiver uma atitude dos pais e também a parceria com a escola, não se resolve. E o perfil de quem sofre o bullying, como é que é? É igual, é idêntico? Vem da família já ou não? Sim, o perfil de quem sofre é aquela criança extremamente passiva, é a criança tímida, é a criança que não, em casa, ela não teve oportunidade de expressar o seu sentimento, a sua opinião, as suas vontades. Então, ela veio assim, numa situação onde ela está acostumada a que terceiros tenham interferência sobre tudo. Então, é aquela criança, você quer isso ou aquilo? Não sei. Você gosta de... Eu não sei. Tá tudo bem. Então, é uma criança que ela é extremamente passiva, né? E que aí ela acaba, nesse primeiro momento que ela recebe, vamos dizer, a primeira briga na escola, ou a primeira ofensa que ela tem na escola, para ela tudo bem, porque ela está acostumada com isso. Então, existe realmente essa diferença no perfil. É isso, Só que daí o que acontece? Ela começa a entrar em sofrimento, e ela não consegue se defender, não leva isso para casa porque ela já é tímida por natureza e toda a situação, não há um diálogo aberto dentro de casa do tipo, como foi seu dia, o que aconteceu, você está feliz, você está triste, então não há uma estimulação por parte da família. Esse seria o comportamento correto da família? Da vítima de bullying? Isso, da família, desculpa, em todo momento. De todo momento, porque o que a gente percebe bem hoje na escola, e com certeza você sente isso no consultório, é que muitas das crianças e dos adolescentes, os pais não conhecem os filhos. Nós na escola, pela convivência, acabamos conhecendo mais, o consultório, ela conhece mais a criança e acaba até sabendo exatamente o que está acontecendo dentro da família do que os próprios pais. Então, quando a gente começa a confrontar os pais e o que está acontecendo e tudo mais, quando eles dão uma abertura, você vê que assim, o problema é muito maior do que ele realmente aparecia. Na escola, às vezes a gente vê a ponta só do iceberg. É verdade. Eu tenho uma palestra que eu faço aos pais e eu falo justamente isso, que são 4 pontos importantes que os pais devem ter a todo momento dentro da relação filho, família, harmonia familiar. E um desses pontos é justamente a observação, porque eu sinto assim muito presente pais que não observam seu filho. Então, se você perguntar qual o super-herói do seu filho, qual a cor predileta do seu filho, a comida que ele mais gosta, tem pais que não sabem. Na minha ficha do consultório, eu sempre peço assim, me dê 10 qualidades do seu filho. E tem pais que olham para mim e ficam pensando, 10, peraí, ele é bonzinho, ele é carinhoso, e fica aquele E aí eu falo, bom, então você está aqui, quais são vamos dizer assim, 10 itens ou 10 qualidades, 10 defeitos, vamos dizer, 10 coisas que você não gosta. Dão 12, dão 15. Então, o defeito está ali latente. Agora, as qualidades e o jeito dessa criança, isso os pais realmente, isso precisa ser falado muito para que eles tenham essa atitude da observação. Aí a gente entra no papel da escola. Qual que é o papel da escola em tudo isso? Tanto em combater o bullying, quanto melhorar essa relação da família com o filho? Bom, o que a gente procura fazer na escola, primeiro, o grupo todo que trabalha dentro da escola, ele precisa ser treinado. O professor, a gente faz um trabalho de projetos com os professores de todas as faixas etárias, a gente desenvolve, a gente faz palestras, então a gente prepara o grupo de monitores, para que eles observem, para que os professores observem. Então, é bastante interessante que às vezes a gente descobre o bullying ou algo que está acontecendo antes que a criança se manifeste, antes que a família venha. Porque então o professor chega para o orientador educacional e diz, olha, eu estou preocupada com o professor, estou preocupado com o aluno tal. Ele está isolado, ele não está interagindo com o grupo, os monitores ficam, por exemplo, de olho, e isso já aconteceu mais de uma vez,
quando de repente vem que uma criança tem o seu lanche roubado. Opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, é um trabalho de prevenção, de planejamento. Isso envolve também a pontualidade dos professores em sala de aula, para que eles não estejam sozinhos em lugar nenhum por muito tempo, porque é exatamente nesses períodos em que as coisas acontecem. No Colégio Adventista, na hora do intervalo, os monitores passam e tiram todos os alunos da sala e fecham a sala, para evitar que aconteça alguma coisa dentro da sala que o professor não está ali, não viu, e eles também, monitores, não viram. E existe algum treinamento específico? Desculpa te cortar. Tanto para professor Sim, quanto a para gente faz treinamento específico, com palestra com psicólogo, com pessoas da área, que possam estar ajudando. Nós recentemente fizemos, o ano passado, uma capacitação com todo o grupo de funcionários, com uma psicóloga que tem um livro muito prático sobre a questão do bullying, para poder ajudar a identificar. E aí tem a questão, identificado, aí então chamar a família, e aí tentar descobrir o que está acontecendo, os grupos envolvidos. A gente faz um outro trabalho paralelo, como nós somos uma escola confessional, nós temos um capelão na escola. Então o capelão está envolvido em todos esses casos. Assim que a gente detecta alguma coisa, a gente, além da orientação educacional, além da parte disciplinar, o pastor então acompanha. Se necessário, ele faz até visitas em casa. Que ótimo. Porque então isso ajuda a diminuir bastante. Mas não significa que a gente não tenha problemas. E um outro ponto que a gente tem, as escolas particulares, lógico, elas têm um suporte maior, mas no caso das escolas municipais e estaduais, como é que fica? Realmente é bem mais difícil, né? Porque existem os profissionais, o orientador pedagógico, Sim. a parte de coordenação, a parte da direção, mas, vamos dizer assim, esse treinamento específico, isso que a Marlene está colocando é um privilégio, né? É uma escola que tem realmente, vamos dizer assim, um grupo que tem essa ação dentro da escola. Nas escolas municipais são poucas. Algumas escolas que eu conheço, até que eu recebo algumas crianças também, existe, né? O bullying existe em todo lugar, isso não dá para fazer. O olhar do professor é importantíssimo, porque o professor é o primeiro que vai detectar. Então, esse trabalho, como você havia falado anteriormente, né, essa ação preventiva, ela é importantíssima. Ela tem que acontecer justamente para isso, para que esse professor, ele seja o primeiro a levantar a bandeira. Opa, sinal amarelo, alguma coisa está acontecendo aqui. Então, eu vou pedir ajuda à minha orientação, à minha coordenação, vou indicar a família, tem a parte pública do SUS, que tem esse trabalho, é muito mais demorado, mas existe também esse trabalho de ajuda com psicólogo, com terapeutas, com psicopedagogos, que podem também ajudar na escola e também ações na família. Para a gente retomar um pouco o assunto daí das vítimas de bullying, quais são as consequências psicológicas para elas? Muitas, né? Eu recebi, alguns anos atrás, uma menina no consultório que o sofrimento dela era tanto com relação ao bullying na escola que ela se cortava. E esse se cortar, ele vinha numa forma assim, a dor do corte acaba. Então, no tempo que a gente conversava tanto, eu conversava com ela, ela falou, não, mas aqui eu me corto, sai sangue, arde quando eu tomo banho, arde quando alguém pega, mas em 2 dias acaba. E o que ela estava sentindo, eu fico até meio sensibilizada com isso. E o que ela estava sentindo, essa pressão na escola era tanta, que essa dor não acaba. Então, é muito forte isso, né? Então, a gente tem que realmente trabalhar essa questão do emocional e não dá para ser, como eu falei anteriormente, isolado. Não adianta ir ao consultório, não adianta só a escola ter uma atitude e não adianta só a família em casa. E tem que existir aí uma união para que isso caminhe, seja rápido, que a criança eleve a sua autoestima, que ela se perceba nesse contexto e perceba que ela tem ajuda, que ela tem alguém ali dando a mão para que ela não está sozinha. Então, isso é importantíssimo, porque senão a gente tem índices aí até de crianças e jovens que se suicidam porque não conseguem resolver essa questão. E aí, quando a gente para olhar depois de, vamos dizer assim, uma tragédia dessa, poxa, tinha tanta coisa a ser feita, né? Tantas ações que poderíamos fazer para ajudar esse jovem, e ele se perdeu nesse caminho sozinho e não teve ajuda e chega a uma tragédia dessa.
comportamental na escola, Marlene, como é que fica? Além do isolamento, o rendimento diminui, acontece alguma coisa? Com certeza, porque daí ele está afetado psicologicamente, isso vai refletir em todas as áreas da vida. E essa é outra questão também que os professores observam. Caiu o rendimento, não está conseguindo, às vezes um aluno que fazia tudo não está fazendo mais, está com dificuldade de concentração, aí o isolamento. Então, todo esse olhar do professor que está ali direto com o aluno, ele é passado para a gente, para que as ações possam ser tomadas para que essa criança não fique em sofrimento. Tá já, a gente volta já já. Ponto de vista de hoje está falando sobre bullying. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos falando sobre bullying aqui no Ponto de Vista com a Marlene Ler, que é diretora do Colégio Adventista aqui em Campinas, e a Débora, que é psicopedagoga. Perguntas, acho que a Marlene pode me falar um pouco melhor, antes da gente mostrar o trabalho que você desenvolve, se existem medidas legais contra o bullying. Sim, hoje isso já está inserido na Constituição brasileira e existem medidas preventivas. Tudo pode se transformar, e a gente sabe, os pais sabem, e as crianças sabem, que pode se transformar num processo. O que a gente procura fazer é que, no aconselhamento, nessa conversa com os pais, com a família, que de repente não é o caminho mais rápido, mais eficaz, ir atrás de algo, de um processo, da proteção judicial, mas tentar resolver o problema internamente para que ele seja mais eficaz, né? Ele seja mais duradouro. Mas isso não significa que todos os problemas sejam resolvidos dessa forma. É muito comum os pais denunciarem ou fazerem um boletim de ocorrência e isso ir parar na mão do juiz ou do juiz de menores e a gente ser notificado e aí então a gente tem que apresentar tudo que a gente tem feito em relação àquele caso. Mas existe sim, existe uma proteção jurídica para o bullying. Só uma observação é que o que vale aqui nessa questão do bullying, eu acho que não é assim quem ganha e quem perde, né? Porque quando a gente chega a esse extremo de um pai processar ou a escola ou a família do menino, gera dinheiro, né? Custo. Sim. Então, eu quero uma indenização de X reais. Às vezes esse dinheiro que vem para essa família da criança que está sofrendo bullying não resolve o caso, né? Então, deixar bem claro esse alerta de que não é assim quem ganha e quem perde, né? É cuidar dos dois, as duas crianças, né? O agressor... Para um deixar de agredir, o outro deixar de sofrer. Isso, os dois precisam de ajuda. As duas crianças, os dois adolescentes, os dois precisam de ajuda. Então, quem tem realmente o poder, como a escola, a família, que tem um olhar para esses dois jovens que precisam de acompanhamento, precisam de família, precisam de carinho, de respeito, de amor, que isso sim vai resolver. Porque essa ação judicial vai ser ganha por um lado ou por outro, vai envolver dinheiro, mas e essas duas crianças? Né? Isso não quer dizer que resolveu. Quem ganhou a ação ou perdeu, isso não quer dizer que resolveu. Então, o alerta maior é para esse olhar para essas duas crianças, esses dois jovens que precisam de ajuda. Só complementando um exemplo de algo que já aconteceu no passado, no Colégio Adventista, se deu início a um processo e isso continua ocorrendo, só que com todo o trabalho que foi realizado dentro da escola, com os envolvidos, com o acompanhamento também do capelão, o problema entre os dois, agressor e agredido, já estava resolvido, eles já tinham se tornado amigos e o processo ainda estava correndo. Então, podia entrar num ciclo vicioso e voltar a acontecer. Exatamente. Por isso que não resolve. Não resolve. Na maioria dos casos, não resolve a questão do processo. Pelo contrário, pode piorar isso. Pode piorar a situação. Uhum. E Débora, uma pergunta que eu acabei deixando passar no bloco anterior
se a família também sofre vendo o sofrimento do filho que é vítima de bullying. Sim, os pais que acabam tendo consciência disso, poxa, meu filho está em estado de sofrimento, como eu vou resolver isso? Pais que não têm aquela coisa do poder absoluto, né? Ah, eu resolvo, eu faço tal. Pais que se sensibilizam sofrem também. E justamente é nesse momento a presença do profissional para ajudá-los, porque os pais, eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos, a gente não sabe tudo o tempo todo, né? É o que eu falo, hoje eu tenho uma filha de 18 anos e um filho de 25. Eu estou aprendendo a lidar com uma menina de 18 e um menino de 25, né? E mesmo assim, quando ele tinha 18, era diferente. Então, a gente aprende com os nossos filhos o tempo inteiro. Então, os pais ficam, sim, fragilizados, ficam sensíveis, têm medo, sentem medo, porque o pai tem aquele poder da proteção. Eu quero proteger que meu filho fique feliz sempre. E não é assim. Então, o trabalho também com os pais é muito importante. Pra gente encerrar, tem alguma coisa que você queria acrescentar? Eu acho esse trabalho, até a questão do programa e o que vocês estão fazendo, tudo, é excelente. Eu acho que todo esse trabalho de conscientização das pessoas, das famílias, até que os pais procurem também ajuda, procurem ler alguma coisa. O que a gente observa na escola, não só na questão do bullying, mas outras questões, que os pais não leem nada sobre o assunto. E hoje a gente tem muita coisa sobre as diversas situações, é aquilo que você disse, cada criança é uma criança, cada filho, eu também sou mãe, cada filho é diferente do outro, mas não só em função do meu trabalho, mas até em função da minha filha, eu sempre procurei ler muito. Para eu estar me preparando, eu estar preparada para aquela situação. Ah, minha filha estava entrando na adolescência. Opa, então vamos procurar o que a gente tem de literatura sobre adolescentes e o que eu posso, para eu poder conhecer melhor. Então, para que isso haja um despertamento da população, das famílias, para que busquem, para que procurem, para que a gente tenha menos problemas, tanto na sociedade quanto na escola, de um modo geral. A minha dica fica para que os pais, eles conversem sobre isso. Eu acho importantíssimo, mesmo que o pai não tenha acesso, sabe? Não tenha, como a Marlene colocou, livros para ler, não tenha, vamos dizer assim, tempo para isso, mas que converse. Às vezes os jovens sabem mais, né? Porque conversam Sim. tanto sobre isso. Então coloque isso na roda dentro de casa, vamos falar, olha, eu li alguma coisa, ou eu ouvi falar. Jovem, o que você sabe, filho? Me fala disso. Tem isso na sua escola? Começa a perguntar, a conversar, porque aí dá a oportunidade para a família, os pais principalmente, perceberem o que o filho sabe disso, se ele vê acontecer, qual é a opinião dele, importantíssima sobre isso, porque, não, olha, o meu amigo, ele maltrata o fulano de tal. O que você acha disso? Né, para ver o papel do seu filho, bom, eu sou a favor do que maltrata ou eu sou a favor daquele que está sofrendo, né? Ponha esse assunto dentro da conversa familiar para sentir o que esse jovem está pensando e aprender com o jovem, porque eles têm uma bagagem assim enorme, eles conversam muito, eles têm ali a internet que traz assim 1000 informações, nem todas são 100% positivas ou fidedignas, vamos dizer assim, para que seja um instrumento de aprendizado, mas eles têm esse acesso. Então, que a conversa, esse diálogo familiar esteja presente para que você possa conhecer melhor o seu filho, saber a opinião dele e, no caso, levantar um alerta caso ele esteja sofrendo. Vocês acham que falta divulgação do que é o bullying? Faltam políticas que divulguem esse problema que é? Eu acho. Falta. Sim, eu também. Falta. Eu acho que dá, assim, para se falar mais, eu tenho medo de algumas campanhas, até para estimular, né? Então, essa coisa assim, de repente se fala tanto do bullying que aquele que é uma criança, vamos dizer assim, que não tem problema nenhum, ele vai testar isso. Sim. Então, eu vou testar bater no outro e ver se eu sou fortão e ganho, vamos dizer assim, publicidade na escola. Então, precisa existir campanhas, mas tem que ser campanhas, algumas campanhas assim, muito bem elaboradas para o entendimento desse jovem, desse pré-adolescente. É isso E mesmo. até uma campanha assim, as próprias, na linguagem infantil, na linguagem adolescente, que os meios, né, de comunicação façam algo direcionado para ele mesmo saber.
O que é, o que não é, o que ele está sentindo, o que ele está sofrendo, é real, não é. Falta sim, falta mais divulgação. Tá joia, queria agradecer, Débora, Marlene, por ter vindo. Obrigada. O Ponto de Vista de hoje falou sobre bullying. A gente volta em um próximo programa.